Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. With song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. All right, sir, did we get verification? Can you egress at this time? Were you able to hear us? Bess, can you read us? Can you get a lot of this? No dia 27 de janeiro de 1967, durante um simples teste no solo, a cabine da Apollo 1 foi tomada por fogo em menos de 20 segundos. 3 astronautas, Gus Grissom, Ed White e Roger Chaffee, morreram presos dentro do módulo, sem chance de escapar. O fogo queimou tudo, e queimou rápido. A escotilha que deveria protegê-los os manteve selados em uma armadilha de alta pressão, oxigênio puro e materiais inflamáveis. A primeira missão tripulada do projeto Apollo não chegou a sair do chão, mas o impacto do que aconteceu naquele dia se espalhou por toda a NASA e por toda a América. This is a CBS News special report. This is Mike Wallace at the CBS Newsroom in New York. America's first 3 Apollo astronauts were trapped and killed by a flash fire that swept their moonship early tonight during a launch pad test at Cape Kennedy in Florida. Virgil Gus Grissom, 40 years old, one of the original Mercury astronauts, the first American astronaut to go twice into space. Edward White, 36 years old, the first American to walk in space. And rookie astronaut Roger Chaffee, 31 years old, training for his first space flight, Apollo 1, scheduled for February 21st. These 3 astronauts were aboard their spaceship 10 minutes from a simulated liftoff at Cape Kennedy when the fire hit at about 6:30 tonight. A notícia se espalhou como um choque elétrico. A NASA, que até então era vista como um sinônimo de glória e avanço, passou a ser vista com desconfiança.
A tragédia da Apollo 1 revelou que o projeto lunar estava sendo empurrado com pressa, improviso e falhas grosseiras. A escotilha era lenta, os materiais perigosos, a cultura interna confiante demais. Então, pela primeira vez, alguém puxou o freio. As missões foram suspensas, as investigações começaram. Cada componente do módulo foi desmontado. A cultura da pressa, herdada da Guerra Fria, começou a ser substituída pela cultura do detalhe. Durante meses, centenas de engenheiros redesenharam o módulo de comando do zero. Substituíram tecidos, removeram o velcro, mudaram fiações, alteraram até a atmosfera interna. A escotilha, que antes levava minutos para ser aberta, agora poderia ser destravada em questão de segundos. Mais importante do que isso, a NASA se comprometeu com algo que até então não fazia parte de sua rotina: ouvir críticas internas. Criar mecanismos de controle de qualidade e aprender com a tragédia. Demorou quase 2 anos, mas o resultado viria. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two. We have ignition. Commit liftoff. We have liftoff. This is launch control. We have the tower. Tower clear. 12 seconds out, and the roll program has commenced. Alert. 1 minute, 40 seconds. Em outubro de 1968, os Estados Unidos voltaram a colocar astronautas no espaço. A Apollo 7 foi um sucesso, a primeira missão tripulada depois do acidente. Orbitaram a Terra durante 11 dias, testando um novo módulo de comando, agora redesenhado e muito mais seguro. Era um voo técnico, sem lua, sem glória, mas muito necessário. E o melhor de tudo, deu certo. A Apollo 7 retornou em segurança para a Terra no dia 22 de outubro de 1968, aterrissando no Oceano Atlântico Norte a aproximadamente 370 km do sul-sudoeste das Bermudas, apenas 13 km de distância do navio de resgate, o porta-aviões USS Essex. A missão durou no total 10 dias. We have ignition sequence start. The engines are on. 4, 3, 2, 1, 0. We have commit. We have liftoff. Liftoff at 7:51 a.m. Eastern Standard Time. All right, we're looking good. Dois meses depois, em dezembro, veio o risco: a Apollo 8. Pela primeira vez, seres humanos deixaram a órbita da Terra e viajaram até a órbita da Lua. Era ousado e arriscado. A missão não tinha módulo lunar. Se algo desse errado, não haveria plano B. Mesmo assim, os 3 astronautas cruzaram os 380 mil quilômetros entre os 2 mundos e viram a Terra nascer sobre o horizonte da Lua.
A imagem registrada ficou conhecida como Earthrise e era a primeira vez que o homem viu o planeta inteiro de fora. Na véspera de Natal, durante uma transmissão ao vivo, os astronautas leram Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Mais do que uma corrida espacial, aquilo foi um momento espiritual. A Terra pela primeira vez parecia frágil. Now approaching lunar sunrise, and for all the people back on Earth, the crew of Apollo 8 has a message that we would like to send to you. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, "Let there be light." And there was light. And God saw the light, that it was good. And God divided the light from the darkness. Eleven, 10, 9. We have ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engines running. Commit. Liftoff. We have liftoff at 11 a.m. Eastern Standard Time. Dois anos após a tragédia da Apollo 1, a NASA estava finalmente pronta para testar o sistema completo do pouso lunar. Com a Apollo 9, pela primeira vez, o módulo lunar, o inseto prateado, que havia sido apenas teórico até então, voaria tripulado no espaço. A missão aconteceu em órbita da Terra. Foram 10 dias de ensaio em tempo real. O módulo foi separado, acionado, controlado, acoplado. A tripulação, James McDivitt, David Scott e Rusty, demonstrou que era possível sair do módulo de comando, entrar no módulo lunar, reencontrar a nave-mãe e voltar em segurança. Foi um momento em que a engenharia virou confiança, o quebra-cabeça finalmente se encaixava. Mas a Terra ainda era segura demais, era preciso arriscar mais. Dois meses depois, em maio, veio a Apollo 10. Desta vez não era mais um ensaio no quintal, era uma missão até a Lua, com tudo menos o pouso. Thomas Stafford, John Young e Eugene Cernan viajaram até a órbita lunar, acoplaram e separaram os módulos, desceram com o Snoopy até 15 km da superfície, viram a poeira lunar, o relevo acidentado, os locais de pousos possíveis. A verdade é que era só um ensaio. A missão não podia tocar no solo. Foi como escalar o Everest e parar no último metro. Eles voltaram, não porque erraram, mas porque assim foi planejado.
A manhã era quente e úmida na Flórida. Mais de 1 milhão de pessoas lotavam os arredores do Cabo Kennedy. Centenas de milhões acompanharam em televisões pelo mundo. As escolas pararam, escritórios desligaram as luzes, crianças, adultos e idosos. Todos estavam lá para assistir o lançamento. Lá estava ele, o Saturno V, o maior foguete já construído. 110 metros de altura, 3.000 toneladas, capaz de gerar mais de 7,5 milhões de libras de empuxo. E dentro de sua cápsula, no topo, 3 homens: Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins. A contagem regressiva correu perfeita, o sistema inteiro estava sob tensão, monitorado segundo a segundo. Às 9h32 da manhã, o cronômetro zerou. As torres de abastecimento se afastaram, o chão estremeceu. 11, 10, 9, ignition sequence start, 6. E então, o rugido. O Saturno V se ergueu lentamente como se desafiasse o próprio peso. Era o maior objeto já colocado no espaço. Uma arma de paz, feita com tecnologia da guerra. A América estava indo à Lua. Quatro dias depois, a Apollo 11 entrou em órbita lunar. A nave se dividiu em dois. O módulo de comando, Columbia, ficaria sob controle de Michael Collins, orbitando ao redor da Lua a cada 2 horas. O módulo lunar, Eagle, com Armstrong e Buzz Aldrin, iniciaria a descida. Tudo era calculado. Até o mínimo erro de velocidade ou inclinação significava perder o alvo ou cair em queda livre. A aproximação foi tensa. A 9 minutos do pouso, alarmes começaram a soar. 1012, 1001. Códigos desconhecidos pela tripulação, mas interpretados em tempo real pelo controle da missão como simples sobrecarga do computador. Não precisava abortar. Mas havia outro problema. O local programado de pouso era muito acidentado, cheio de rochas e crateras. Armstrong assumiu o controle manual. Enquanto o computador mostrava dados inconsistentes, ele buscava um terreno plano, e a altitude caía, e o combustível também. Restavam menos de 30 segundos de autonomia quando Neil Armstrong encontrou um claro. Descida lenta, polo lunar sendo lançado em todas as direções. E então a voz. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. And we're getting a picture on the TV. There's a great deal of contrast in it, and currently it's upside down on our monitor, but we can make out a fair amount of detail. Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. Sunday, July 20th, 1969. Around the world, nearly 1 billion people watched this moment on television.
as the first man from Earth prepared to set foot upon the moon. At the foot of the ladder, the lamb footbeds are only... No centro de controle em Houston, a respiração voltou. Pessoas choravam, emocionadas. Outros aplaudiam, contidos. Eles sabiam que ainda havia o mais difícil: voltar. Mas naquele momento, o impossível estava feito. It's very fine. I'm going to step off the limb now.